Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os capítulos 8 e 9 do livro O Céu e o Inferno. No 8 nós vamos ver sobre os anjos e no 9 nós vamos ver sobre os demônios. Então vamos começar sobre os anjos. Então, os anjos segundo a igreja. Todas as religiões tiveram, sob diversos nomes, anjos, quer dizer, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Então, Kardec baseou-se, esses dois capítulos que nós vamos conversar hoje, ele baseou-se num resumo da pastoral do cardeal arcebispo de Reims, pela quaresma de 1864. E esse cardeal usou o concílio de Latrão como a base para essa teoria. Então, 1864 era o mais atual entendimento da igreja na época de Kardec, quando Kardec codificou esse livro, O Céu e o Inferno. Logicamente, hoje, a posição da igreja pode ser muito diferente. Nós vamos basear no que era a época de Kardec. Então, o Concílio de Latrão, onde se baseia esse cardeal, diz que Deus criou do nada todo o conjunto, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana. Então, havia dois tipos de seres. Um ser espiritual e angélico, que são os anjos, e outro ser corporal e mundano aqui desse mundo, que são todos os homens. Então, havia uma diferença, dois tipos de classes diferentes de filhos de Deus nesse entendimento. Antes que Deus houvesse colocado o homem sobre a terra, teria criado outras criaturas para comporem a sua corte celestial e adorá-lo na morada de sua glória. Então, o entendimento era de que, antes do homem chegar aqui na Terra, antes do homem ser criado por Deus, nesse entendimento, Deus já havia criado uma comunidade de anjos, né, que tinham uma função de compor a corte celestial e adorá-lo. A cada página dos livros sacros, continua falando esse cardeal, do Antigo e Novo Testamento, é feita a menção dessas sublimes inteligências, nas invocações piedosas ou no episódio da história. E nós vemos bastante mesmo, né? Em todas, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a figura do anjo, por exemplo, do anjo Gabriel, do anjo Ismael, e assim nós vamos vendo no Novo e no Velho Testamento. As palavras do Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens. Os primeiros são puros espíritos, e os homens são compostos de corpo e de uma alma. Então, dentro desse entendimento que a igreja tinha, os por espíritos, ou seja, os anjos, não tinham um corpo material. Já os homens eram compostos do corpo e de uma alma. Então, mesmo após a morte, quando fosse haver a ressurreição, o homem voltava a ter um corpo de carne, esse mesmo corpo que ele tinha aqui nessa vida. Nós já vemos isso quando nós tratamos de céu e inferno. As comunicações entre Deus e os anjos não se fazem por meio de sons articulados ou sinais visíveis. Então, dentro desse entendimento da igreja, nós vamos ver tanto na parte dos anjos quanto na parte dos demônios, há muitas verdades, assim, vamos dizer, se for buscar no fundo, lá tem muitas verdades. Por exemplo, realmente, as comunicações dos espíritos puros com Deus é direto no seu pensamento.
não tem articulação nenhuma de palavras, nada, né? Não precisa falar. Então, é uma coisa que realmente acontece dentro do que preconiza e informa a doutrina espírita. Só Deus conhece o número de anjos. Esse número não é infinito, mas é considerável e verdadeiramente prodigioso. Então, ele fala assim, não é infinito o número de anjos, mas é muito grande. Não sendo a Terra, senão um átomo, em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Então, também há aí uma verdade, né? Se nós formos analisar o espírito do lado espiritual e o espírito encarnado, do lado espiritual tem bem mais espíritos do que encarnados, né? Então, isso também é uma verdade. No tocante ao número dos anjos, como a igreja não acreditava, ou talvez não acredite até hoje, num espaço infinito, então, realmente o número de anjos não podia ser infinito. Mas nós vamos ver que o número de espíritos puros é infinito. Por quê? Porque são infinitos os mundos. E cada mundo tem pelo menos um espírito puro, né? Nós também podemos chamar de Cristos, aqueles que já evoluíram bastante como espírito puro para dirigir o mundo. Então, se os mundos são infinitos, o número de espíritos puros ou anjos também são infinitos. Os pais da igreja e os teólogos ensinam que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias ou principados. A primeira hierarquia são os da mais alta categoria. São designados em razão das funções que exercem no céu, querubins e tronos. Da segunda categoria, recebem seus nomes das operações que são atribuídas no governo geral do universo, dominações, virtudes e potências. E da terceira hierarquia, tem a direção das sociedades e das pessoas, principados, arcanjos e os anjos guardiões. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que, a partir do momento que o espírito se torna puro, ele não erra mais, ele tem a plena felicidade, ele não precisa encarnar-se mais, mas ele continua progredindo. Então, se tem um espírito bastante elevado, como Jesus, por exemplo, que governa essa terra desde o seu início, né? Tem também um outro espírito puro também, que governa um sistema solar, por exemplo, outro que toma conta de uma constelação. Há uma hierarquia, a gente vai sempre subindo, de acordo com a capacidade de amor e de sabedoria, que vai cada vez mais dando condições para que esse espírito progrida, esteja melhor. No tocante a anjos guardiões, por exemplo, a doutrina espírita fala que nós também os temos, né? Os nossos espíritos protetores. Mas, apesar de muitas vezes nós encontrarmos na própria doutrina espírita esse nome, anjo da guarda, nós sabemos que ele não é um anjo, e sim um espírito designado para proteger uma pessoa, muitas vezes durante algumas vidas. Mas, apesar de ser um espírito bem superior àquele a quem está protegendo, é um espírito ainda, vamos dizer assim, um espírito superior, mas não um espírito puro. Então, nesse caso, os anjos guardiões, ou os anjos de guarda, com esse nome, não são anjos, não são espíritos puros ainda. Então, tem uma refutação que Kardec fala o seguinte: o princípio geral que ressalta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Criaturas privilegiadas, destinadas à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação, dotadas de todas as virtudes e todos os conhecimentos
sem nada ter feito para adquirirmos. Então, essa concepção não mostra de forma nenhuma a infinita justiça de Deus, porque Deus ia criar seres puros, que não tem nem como errar, que tem todas as perfeições, e criar outro tipo de ser que tem que aprender lutando, batalhando, sofrendo, não é? Então, esta concepção não encaixa com a infinita justiça, a infinita bondade de Deus também. E é importante nós analisarmos o que foi falado um pouco ali atrás também, que Deus criou os anjos antes do homem aqui na Terra. Como a igreja ainda, na época, não acreditava em outros mundos habitados, então, antes de ter o homem aqui na Terra, que ficaram fazendo esses anjos somente glorificando a Deus, também não está de acordo com a infinita sabedoria de Deus numa situação dessa. E qual a diferença maior nesse caso? Que um espírito que chega a um estado de espírito puro, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, tem um valor muito maior do que se ele tivesse sido criado assim. É muito comum, vamos ver do lado material, por exemplo. Uma pessoa que consegue recursos materiais nessa vida pelo seu trabalho, ela tem muito mais, vamos dizer assim, orgulho desse fato do que ela ter herdado de um pai, de uma mãe, aqueles recursos materiais. Porque ela vai ficar, isso é fruto do meu próprio trabalho. Então, essa situação ficaria assim, ele é puro porque já foi criado assim, né? Que há os anjos segundo o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se pode duvidar. A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. As almas ou espíritos são criados, como todos sabemos, né, simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo que lhes falta. Adquiram pelo trabalho. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todas. Alcança-na mais ou menos prontamente, de acordo com seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços. Então, há aí a lei de igualdade que vigora em todo o universo. Todos fomos criados iguaizinhos, simples e ignorantes. Não há privilégios. E todos um dia chegaremos a ser espíritos puros. Todos um dia seremos anjos, de acordo com o nosso próprio esforço. A eternidade para nós será mais longa ou menos longa pelo esforço que nós fizermos para seguir o caminho do bem. Mas tem uma coisa que as pessoas sempre vão colocar, o seguinte: se o que está falando o Espiritismo for correto, como se explica que, desde os primórdios da humanidade, já havia anjos? Ora, não deu tempo desse pessoal progredir. Como que vocês responderiam a isso? Porque havia anjos bem lá atrás, quando a Terra ainda estava no começo da sua trajetória. Se o anjo é o progresso de um espírito que começou simples e ignorante, como se explica esse fato? Alguém podia me colocar isso, por gentileza, no chat, ou se quiser pegar o microfone? Como se explica existir anjos bem no começo da história da humanidade já? Alguém queria
falar sobre isso? Ô, Denise. Pois não, Denise. Nós não podemos esquecer que no universo não existe só a Terra. Com certeza, já vieram de outros mundos mais evoluídos e, por isso, eles existem antes até mesmo da Terra ser habitada. Perfeito, Denise, é isso mesmo. Então, Deus cria de toda a eternidade. Então, de toda a eternidade já existem anjos, não é? Então, por exemplo, vamos pegar o caso de Jesus, o governador da terra. Então, nós vemos para diversas revelações, principalmente aquela que contém no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier, que fala que Jesus governa a terra desde a sua formação. Ora, a ciência calcula que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos. Não é 4 milhões, é 4 bilhões. Nessa época, nós ainda, com certeza, que estamos conversando hoje, não pertencíamos ainda à humanidade, seres humanos, não. Por isso que Jesus, quando perguntado a eles sobre Abraão, ele falou assim, ó, antes de Abraão ser, eu já era. Ou seja, antes de Abraão ser um humano, Jesus já era o governador da terra, Jesus já era puro. Então, de todas as épocas, já existem anjos, por isso, pela eternidade, Deus vem criando anjos, vem criando mundos, vem criando espíritos, criando mundos, que evoluíram e se tornaram espíritos puros ou anjos. Por isso que tem, de acordo certinho com o que a Denise acabou falando. É bom a gente sempre raciocinar sobre isso. Os anjos, pois, são as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Por que Kardec coloca que a criatura comporta? Porque perfeito, 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 só Deus. Mas há um grau de perfeição quando o espírito chega na situação relativa, mas uma perfeição, na situação de espírito puro. Antes de atingir esse grau supremo, goza de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não é a ociosidade, é a das funções que apraz a Deus confiar-lhes e que são felizes em desempenhá-las, pois são um meio de progredir. Por exemplo, no mundo feliz, nesse mundo feliz, vamos dizer que tem informação que os espíritos vivem lá 500, 600 anos, né? Eles têm um corpo muito sutil, eles não precisam andar, eles volitam, não tem nenhum pensamento de mal, só fazem o bem, estão diretamente ligados no plano espiritual, tanto que desencarnam e reencarnam muito rapidamente. Então, há uma felicidade muito grande de estar no mundo desse. Não é a plena felicidade de um espírito puro, mas já é bastante grande a felicidade. Isso que Kardec está colocando. Então, Deus tem criado, como falou Denise, para toda a eternidade, criará sem cessar. De toda a eternidade houve, pois, anjos ou espíritos puros, mas sua existência humanitária, se perdendo no infinito do passado, é para nós como se tivessem sempre sido anjos. Então, o que leva as pessoas a acharem que os anjos foram criados perfeitos é isso. É que como desde lá atrás eles já tinham essa perfeição, então o raciocínio qual era? Não, então eles realmente foram criados perfeitos, porque como que pode? A humanidade ainda é cheia de desequilíbrio, cheia de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Como que pode sair dessa humanidade um anjo? Mas, como foi bem explicado pela Denise, eles já viveram em outros e outros mundos há milhões e milhões e milhões de anos para trás. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os demônios. E Kardec vai usar essa mesma, se basear nessa mesma teologia
que ele se baseou para falar dos anjos, aqui no caso, como a igreja entendia os demônios. Então ele começa falando o seguinte: como se viu uma luta incessante entre o bem e o mal, e este, o caso, o mal, frequentemente vencer aquele que de outro lado não se podia admitir racionalmente que o mal fosse obra de uma potência benfazeja. Disso se concluiu a existência de duas potências rivais governando o mundo. Então, foi uma dedução lógica isso, porque as pessoas... qual era o raciocínio? Olha, tem muito mal no mundo, tem mais mal do que bem. Se ainda hoje isso acontece, pensa há milhares de anos atrás. Então, logicamente, esse mal não podia ser de Deus. E nós aprendemos lá na Gênesis, vocês lembram naquele estudo da origem do bem e do mal, que realmente Deus só cria o bem. O mal é uma coisa fora de época, porque no início da nossa trajetória como espírito, era normal ser egoísta, porque o nosso instinto de conservação assim o exigia. Nós éramos quase que puro instinto de conservação. Então, naquela época, não tinha problema nenhum ser egoísta, é uma consequência direta do instinto de conservação. Mas nós se acostumamos com essa situação, principalmente no apego às coisas materiais e ao poder. Então, essas duas coisas nos fazem com que hoje o egoísmo e seus filhos diletos, o orgulho e a vaidade, sejam o empecilho para que nos tornemos melhores. Então, realmente, o mal não foi criado por Deus, mas também é uma coisa, uma situação natural fora de época. Não é em virtude de um ser que tem para se contrapor a Deus, ó Deus é toda bondade, e tem um ser para contrapor a isso, de toda maldade. Então, nós vamos continuar vendo isso daí. Segundo a igreja, Satã, o chefe ou o rei do demônio, não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser real, fazendo exclusivamente o mal, ao passo que Deus faz exclusivamente o bem. Então, Kardec começa a usar o seguinte raciocínio: Satã, de toda a eternidade, é igual a Deus ou posterior a ele? Então, se há uma potência do bem e uma potência do mal se rivalizando com forças quase que equivalentes, o que vai acontecer? Esse ser, que não é uma personificação alegórica, mas um ser real, ele sempre existiu ou foi criado por Deus? Essa é a pergunta. Então, Kardec continua no mesmo raciocínio. Se ele é de toda a eternidade, sempre existiu, ele é incriado, ou seja, não foi Deus que criou. Por consequência, é igual a Deus. Deus, então, não é mais único ao Deus do bem e o Deus do mal. Mas se ele for posterior, então é uma criatura de Deus, uma vez que ele não faz senão o mal, que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender, Deus criou um ser voltado perpetuamente ao mal. Então, Deus não é infinitamente bom, porque como que Deus, sendo infinitamente bom, podia ter criado um ser voltado eternamente ao mal, ou seja, nunca ia ter a felicidade que o amor, que o bem traz. Então, é só uma dedução lógica que Kardec vai utilizando. No tempo de Kardec, ressaltando, hoje pode ser muito diferente, a teologia da igreja dizia a respeito dos demônios: Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os teria criado maus. Então, vamos seguir esse raciocínio, que é importante. Fizeram semelhante aos espíritos sublimes, que estão na glória e na felicidade. Ou seja, que no início, esses espíritos, Satã e seus
subordinados ali foram criados como anjos. Espíritos sublimes não eram humanos, foram criados como anjos. E distribuídos em todas as ordens e classes que nós já vimos lá atrás, dos arcanjos, das potências, até dos anjos guardiões. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Então, Satã era o mais belo dos arcanjos. Então, o que ocorreu? O que levou esses anjos, que foram criados puros e anjos, a se tornarem demônios? Segundo o que concebia a igreja à época. Teriam podido eles também merecer ser confirmados para sempre e admitidos a gozar eternamente a felicidade dos céus. Esse último favor teria coroado a todos os outros favores, mas deveria ser o prêmio da sua docilidade. Então, segundo essa teoria, é o seguinte: eles foram criados puros, iam ter pela eternidade toda essa perfeição, desde que eles fossem dóceis ao que Deus estava falando. E deles se tornaram indignos dessa docilidade, por uma revolta, grafei revolta, que nós vamos voltar nisso, audaciosa e insensata. Então vamos voltar. Deus os havia criado puros, anjos, mas desde que eles seguissem a docilidade, com docilidade, as emanações, as ordens de Deus. Mas eles se revoltaram de forma audaciosa e insensata. Vamos ver como a igreja colocava. Qual foi a razão da revolta? Então, o próprio cardeal que fez essa súmula lá, ele falou assim, os anais da igreja não o dizem, mas parece certo que não aqueceram nem a mediação do Filho de Deus, ou seja, nem que Jesus mediasse entre eles, os anjos, e Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Ora, eles falavam assim, como aquele que seria faria a mediação com Deus, podia ter sido criado humano. E eles, puros, e eles, anjos, não foram, não tiveram essa mesma função. Esse desígnio, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento, ou seja, lá na sua criação como anjo, já foi dito que isso aconteceria, que haveria Jesus criado como homem, filho de Deus, e ele que seria essa ligação de Deus com os outros. O homem Deus lhe foi mostrado, ou seja, Jesus, como aquele que deveria introduzi-los na glória, desde que o adorassem na terra durante a sua missão. Então, eles teriam sido confirmados como anjos caso adorassem a Jesus na sua missão na terra. Revelação inesperada, arrebatadora para os corações generosos e reconhecidos. Quer dizer, aqueles que estavam totalmente ligados estou falando, é uma teoria, dentro dessa teoria ligados a Deus, tudo certo, a hora que Jesus chegou aqui, eles continuaram colaborando com Jesus. Mas acabulhante para os espíritos soberbos. Aí nós começamos a ver que essa teoria não tem razão de ser. Por quê? Se Deus tivesse criado esses espíritos puros, como que eles podiam ter essa soberba, essa inveja? Então não eram puros, Deus não os criou puros. Então não bate, mas vamos continuar vendo. O mediador entre eles e Deus, que injúria aceita a sua dignidade. Onde já se viu, eu como anjo, vou aceitar a ordem de um ser criado como mortal, como um homem? De jeito nenhum. Então, dentro dessa teoria, Lúcifer e a terceira parte dos anjos sucumbiram a esses pensamentos de orgulho e de ciúme.
Então, Lúcifer, né, não aceitou isso, se tornou Satã, e uma terça parte, quer dizer, um terço de todos os anjos, que nós já vimos dentro dessa teoria, que eram inúmeros, todos passaram com essa revolta. Então, essa doutrina levanta várias objeções. Kardec cita muitas, mas, dentre elas, se Satã e os demônios eram anjos, como puderam falir? Não é? De onde foram retiradas essa narrativa? Como eles souberam? Onde? Porque nem no Velho nem no Novo Testamento não tem isso dessa forma. Então, mas, por trás de fatos assim, nós temos que buscar muitas vezes algumas coisas concretas, que realmente acontecem, e que dá a esta narrativa vamos dizer assim, nós vamos tirar essa parte de anjos, tudo, tem uma razão de si. Por quê? Quem são os espíritos que mais trabalham contra Jesus nessa terra? Há espíritos que trabalham contra Jesus de uma forma muito forte, existem. Quem são eles? São aqueles que tinham um poder aqui na terra. Tanto o poder religioso, que é o que mais acontece, como o poder temporal, como reis, ou como uma capacidade econômica muito grande. Ao chegarem no plano espiritual e verem espíritos que eles menosprezavam, que eles achavam espíritos totalmente que não valiam grande coisa, numa posição muito superior a deles, eles se revoltam. Então, bate mais ou menos com o descrito na revolta de Lúcifer ali. Então, esses espíritos se revoltam e passam a trabalhar contra o Cordeiro, ou seja, contra Jesus. E essa revolta pode demorar séculos ou até milênios. Pode demorar séculos ou até milênios. Nós vemos muito isso daí, como já falamos na semana passada, no livro Libertação. Gregório mesmo ficou 800, 900 anos parado numa cidade dessa, sem progredir nada, tendo uma mãe que é um espírito muito bom, tentando ajudá-lo, mas dependia dele querer melhorar-se. Então, quantos espíritos tem assim? E eles promoveram na Terra o seguinte, a concepção que a gente vê bem no livro Libertação, na fala desses espíritos, especialmente de Gregório, é o seguinte, olha, nós não queremos ir para o céu, eles acreditam muito em céu e inferno, nós não queremos ir para o céu, mas nós queremos ficar aqui na Terra, nós queremos dominar a Terra. E esse domínio é o domínio de mandar, o domínio não do amor, que é o amor de Deus, mas o de mandar, o de ter o poder. E durante a história, eles criaram realmente muita desarmonia. É só ver as cruzadas, a Inquisição, né? São fenômenos onde eles participaram bastante, criando essa desarmonia. Mas é preciso a gente pensar o seguinte, esses espíritos, eles não são demônios, são espíritos iguais a nós, que se perderam na revolta, se perderam no orgulho, na soberba. E demora algum tempo, muitas vezes, nós vamos ver daqui a pouco, para melhorar, para se arrependerem, na verdade, para começarem novamente a voltar pelo caminho do bem. Mas não se compara de forma nenhuma, não tem nem como, o poder do amor de Deus e de todos os seus emissários com o poder desse desequilíbrio. Mas Deus aproveita essa obstinação que eles têm na discórdia, no mal, para gerar o bem. Então, eles acham que estão fazendo mal, mas Deus aproveita nessas situações, provocando muitas vezes a dor naqueles outros que precisam arrepender-se, naqueles outros que precisam reparar alguma falta. Deus não precisaria deles, de forma nenhuma. Quando a Terra melhorar, nessa passagem da Terra
para mundo regenerador, esta função já vai deixando de existir, porque o próprio homem vai se remodelar pelo seu próprio esforço, sem precisar da dor para isso. Então, não tem nenhum tipo de assim, comparação do poder da luz com o poder das trevas. Não existe. Porque tem uma pergunta dos Espíritos bem clara que fala o seguinte: se a autoridade do Espírito superior, a autoridade de um Espírito superior para um Espírito inferior, os Espíritos respondem, tem é irresistível. Só que os Espíritos superiores, como nós já vimos semana passada, eles não agem pela força. Eles sempre agem pelo amor. Então, eles vão procurando ajudar a pessoa, os entes queridos dela, até que um dia ela se arrependa e passe ao caminho do bem. Então, mais ou menos isso. Vamos ver agora como os demônios, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é uma, quer dizer, todos saímos simples ignorantes. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram mal pela desobediência, são os anjos decaídos. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, estão ainda na base da escala e subirão. Esses espíritos assim que têm o poder, geralmente, o que eles têm? Eles têm uma inteligência muito grande. O que falta a eles ainda, ou a nós, se já passamos, a gente não sabe se nós já passamos por uma situação dessa em encarnações bem lá atrás. Faltava o quê? Sentimento, faltava amor no coração. Muitas vezes inteligência nós tínhamos de sobra, mas a inteligência sozinha só traz desequilíbrio. Então, são essa situação. Então, os espíritos, momentaneamente, ficam brigando contra o amor de Deus e de Jesus nessa terra. Mas são fases que vão passar, com certeza vão passar. Então, olha o que Kardec continua falando. Aqueles que, pela sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade, permanecem tempo mais longo nas classes inferiores, disso carregam a pena, e o hábito do mal torna-os mais difíceis de sair deles. Então, é uma situação que o orgulho, o poder, a dominação sobre povos faz com que, muitas vezes, eles se acostumem com isso. Por isso que muitos deles ficam 500, 800, 1000, mais de 1000 anos nesse desequilíbrio. Porque se acostuma com essa situação. Disso carregam a pena. Por que a pena? Numa situação dessa, nunca vão ser felizes. Porque nunca vão ter do lado alguém que os ame. Nunca vão ter do lado... Tem aqueles que a mãe, os espíritos que ajudam, mas ali na convivência diária, ele nunca vai confiar no outro. E o outro também não confia nele. Ele submete-se à ordem por medo. E ele, assim, por um superior dele, mas nunca por gostar da pessoa, nunca por amá-la. Então, sem o amor, ninguém é feliz. Sem o amor, sem o sentimento de bem, não tem como ser feliz. Então, é pura ilusão, é pura ilusão. Então, vamos continuando. Disso carrega a pena o hábito do mal. Torna-os mais difíceis sair dele. Mas, o mas, chega um tempo que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que lhes são a consequência. E comparando a sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem e procuram se melhorar. No caso, nós já falamos isso semana passada, do Gregório, que é o personagem principal do livro Libertação. Ficou lá 800, 900 anos nesse desequilíbrio. Chegou uma época que ele começou a ter tédio daquela situação. Mesmo o poder, mesmo a dominação sobre outras pessoas, foram perdendo valor para ele. Então ele começou
pelo tédio, amoleceram um pouco o coração. E aí a mãe dele, que era um espírito muitíssimo superior, ajudado por outros espíritos superiores, conseguiram com que ele se arrependesse. E aí ele ia voltar a encarnar, sofrer na encarnação, porque ele ia ter um poder danado, ia perder tudo, mas para que ele recobrasse o seu caminho até a perfeição. Então, não existe em nenhum desses que são chamados demônios, que na verdade não são demônios, são espíritos iludidos, presos ainda a um apego às coisas materiais, a um apego ao poder, eles não vão ficar assim pela eternidade, porque chega uma hora que eles percebem que os espíritos que amam, os espíritos que fazem o bem, são felizes. Eles percebem isso, que aquela situação que eles estão pode dar o poder, mas nunca a felicidade de ajudar alguém, de alguém ser reconhecido por eles, ter uma amizade sincera, né, de ter o amor de alguém. Então, isso vai fazer com que eles procurem melhorar-se. Mas o fazem por sua própria vontade, sem serem constrangidos a isso. É muito importante isso. Por que eles ficam tanto tempo? Tem reencarnações compulsórias? Não tem. Muitos espíritos são forçados a reencarnar. Mas isso atinge principalmente os espíritos bastante inferiores, que estão no começo da trajetória. No livro de Libertação, André coloca bem isso. Quando ele pergunta, mas tinha um monte de espíritos equilibrados, esses são os mais primitivos? Não, os primitivos, do jeito que chega aqui no plano espiritual, já reencarnam, porque aqui não vai adiantar nada para o progresso deles. Então, esses espíritos que ficam numa situação dessa que nós estamos tratando aqui, são espíritos que já têm uma inteligência grande, que já tinham condição de fazer o bem, mas se deixaram levar pelo poder, se deixaram levar pelo orgulho. Eles estão submetidos à lei do progresso, por sua aptidão para progredir. Para isso, Deus lhe fornece sem cessar os meios, mas são livres para aproveitar ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito. Então, Deus deixa que nós consigamos as coisas pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio mérito. Mas chega um momento, ninguém vai ficar para trás. Porque chega um momento que você cansa, que esse espírito está em desequilíbrio, cansa desses apegos, do orgulho, da vaidade, porque isso não traz nada de bom de volta. É uma ilusão total. E aí, eles voltam, ou nós já voltamos para trás, nesses caminhos do bem. Deus não dá a nenhum da primeira classe por privilégio, mas a primeira classe está aberta a todos, ou seja, todos chegaremos a ser espíritos puros. E a ela não chega senão pelos seus próprios esforços. Os mais elevados anjos conquistaram o seu grau como os outros, passando pela rota comum. Então, o espírito governador da Terra, o espírito mais sublime que nós temos aqui na Terra, Jesus um dia foi como nós. Ele passou por toda a fieira de encarnações necessárias a adquirir a inteligência e o amor. Ele foi, só que foi criado muito antes de nós, como nós já vimos. Quando Jesus começou a governar a Terra, nós nem espíritos humanos ainda éramos. Então, é importante a gente saber disso. Então, eu adiantei 2 minutinhos e eu vou passar para vocês. Não sei, Donizete, parece que tem uma pergunta no chat. Se você pudesse ler, por gentileza. Pode ser que não tenha, mas parece que eu vi alguma coisa assim. Não tem não, Edson. Não tem? Então, fica aberto, desculpa, eu achei que tivesse. Ô Edson, a oportunidade, se é assim que eu posso dizer, né, para todos os espíritos são iguais? De evolução, eu falo, né, oportunidade de evolução. Deus sempre dá oportunidade para nós renascermos,
para nós, pelo nosso próprio esforço, progredir. Ninguém é desprovido da ajuda de Deus. Deus nos vê, na verdade, Rodrigo, lá na frente, quando nós vamos chegar a ser espíritos puros. Ele sabe que nós estamos ainda gatinhando nesse progresso. Então, ele muitas vezes até fala assim, Deus não tem pressa. Ele sabe que a gente vai chegar. Logicamente, a pressa é nossa, porque quanto mais nós nos esforçarmos, antes seremos mais felizes. Então, todos têm oportunidade, e ninguém tem privilégio de ter mais oportunidades que outro. A pessoa mesmo vai, de acordo com como ela vai progredindo, se tornando melhor, ela vai limpando o destino dela, vai ficando mais fácil. Mas como é que ela conseguiu isso? Pelo próprio esforço. Porque Deus ajuda a todos, não desampara nenhum. E, teoricamente, a gente tem que pensar assim, que a ajuda maior é para os que estão no começo mesmo. Porque Jesus mesmo falou que ele veio nessa terra para quem? Para os sãos? Não, ele veio para os doentes. Então, o amor de Deus é para todos os seus filhos, indistintamente. Vai de acordo com o grau de merecimento, né, também, né? O grau de merecimento, eu penso assim, ó, o grau de merecimento torna as consequências dos seus atos melhores, mas Deus não desampara mesmo aqueles que não têm merecimento. Isso que é bom a gente concluir. Logicamente, Deus deixa todos nós sofrermos a consequência dos nossos atos, que nós tínhamos condição de saber se são certos ou errados, como nós aprendemos na semana passada, aquela questão de são-te perdoados tempos de ignorância. Enquanto a gente não sabe que aquilo é errado, a gente faz e nossa consciência não cobra. Então, muitas vezes é importante, eu acho, destacar isso, Rodrigo, porque tem pessoas, como todos nós, que nós erramos na vida. E algumas pessoas se sentem indignas de pedir ajuda de Deus. Não, tem que pedir, Deus vai nos ajudar sempre. É lógico que vai depender de nós crescermos reparando aqueles nossos erros, principalmente pelo amor. Mas o olhar de Deus para conosco vai ser sempre de infinita bondade por cada um de nós. Perfeito, Edson. Obrigado, hein? Obrigado, Rodrigo. Edson, eu só queria aproveitar a pergunta do Rodrigo. Pois não. Ele falou sobre o mérito. E, na verdade, quanto mais nós vamos evoluindo, mais retorno de Deus nós também temos. Isso. Por exemplo, na reencarnação, se eu sou um espírito consciente, se eu sou um espírito mais evoluído, eu posso preparar a minha própria reencarnação, posso escolher as provas. Quanto mais atrasado eu sou, mais eu estou sujeito à lei natural, né, à imposição da matéria. Então, é importante isso, porque na medida que eu me esforço, eu sei que eu vou ter um retorno positivo, né? Semeadura e colheita. Tá certo. Não, só uma observação quanto ao esforço, né? Os anjos, quando observamos figuras angelicais, ou em abóbadas das igrejas, ou quadros, nós verificamos que os olhares, a fisionomia dos anjos são sempre contemplativas. Eles estão olhando, admirando, mas eles não são felizes, eles não estão sorrindo. Então, realmente, a lei do esforço é tudo. Você conseguir aquilo com o seu próprio mérito, né? Então, as figuras angelicais que a gente vê criada pela igreja são aqueles anjos assim que ficam olhando bonitinho, né? Eles não estão sorrindo, eles não estão felizes, né? Eles estão apenas contemplando a Deus, né? Eu achei interessante essa leitura que eu fiz uma vez. É só isso. É muito importante o que você está falando, Silvia, porque os espíritos, quanto mais elevados eles são, mais eles trabalham, né? A gente vê bem isso no nosso lar, que a ministra veneranda e o governador do nosso lar estavam há 200 anos trabalhando sem tirar um dia de férias. Então, o trabalho no bem lhes dá uma felicidade danada.
Então, não tem essa questão de ficar glorificando a Deus. Eu até publiquei hoje, você viu, uma coincidência, publiquei no Instagram uma frase da Joana de Anjos. Olha o que ela fala, ó. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele através do culto ao bem e do amor ao próximo. Então, a maneira mais elevada de adorar a Deus é fazer o bem, é amar ao próximo. Então, nós estaremos adorando a Deus fazendo o bem. Então, os espíritos superiores, eles trabalham em favor do bem de todos. Então, eles cumprem como delegados de Deus, né, esse trabalho de levar o auxílio, de levar o alívio, de levar a força para todos aqueles que estão precisando. Obrigado, Silvio. Aqui na Terra tem muito anjo. A gente vê tantas pessoas falando assim, ai, meu anjinho, ai, meu anjo. Não é? Só que é só uma forma amorosa de se referir. Mas, apesar de não serem anjos, tem muitos espíritos superiores. Mas o Donizete está ironizando Não, eu esse. sei disso. Não, eu sei. Mas eu só queria complementar que tem muitos espíritos superiores em investimentos bastante humildes, não é? Que não tem destaque nenhum nessa terra, mas que tem um amor tão grande e trabalham assim, de uma forma tão humilde que não aparecem. Então, tem esse lado também mas muitas vezes os espíritos falam o seguinte, tem um espírito bem superior, a pessoa quer saber o nome dele. E fala assim, olha, o número de espíritos superiores é muito grande e muitas vezes aquele espírito bem superior não teve destaque nenhum nas coisas aqui da Terra. Zeca, pois não, você quer perguntar? É o Sérgio. Ah, é o Sérgio. Pois não, Sérgio. Peraí, deixa eu abrir aqui. Quem foi professor na vida, e eu fui a vida inteira, eu, inclusive, fui professor no primário. Existia, de uma forma, claro, errada, uma forma jocosa, e a gente, todos os professores daquela época, classificava mais ou menos os seus alunos em quê? Aquele aluno é um anjo, né? Mas aquele outro é um capeta, é um não sei o quê. Ai, meu Deus, ele não para quieto, ele isso, ele aquilo. E sempre tinha aqueles anjinhos, né? Quieto, fazia a tarefa direitinho, tudo certinho. Mas quem garante que aqueles que eram muito danados, né? Não progrediram e etc. Inclusive, tem uma teoria que os anjinhos ficam meio para trás e os outros progridem e fazem com que o seu progresso intelectual faz com que ele também progrida na parte espiritual. É importante isso. Tem um Ricardo Vardio, um médico de Belo Horizonte, Sérgio, que ele trata bastante da evangelização. Ele fala assim, os pais devem tomar muito cuidado para, no tirar um defeito do filho, no corrigir um defeito do filho, não matar o seu talento. Porque, por exemplo, desse aluno que você estava falando, muitas vezes ele precisa só ser dosado, o problema dele é de dosagem. Se você fala assim, olha, você fala demais, procure falar um pouquinho menos, mas continue falando, se expressando, mas procure... Então, se você dosa, porque ali pode ter uma pessoa que vai ser um advogado muito bom, vai ser um comunicador muito bom, e se você corrige o talento, tirando totalmente aquele... Você mata o talento, né? Você corrige o defeito. Então, a gente sempre tem que procurar, nos alunos, nas crianças principalmente,
melhorar a dosagem, mas respeitar o talento. Porque muitas vezes até a revolta, que é uma coisa teoricamente ruim, se a gente dosar, essa pessoa pode ser uma pessoa que vai trabalhar para o bem de um monte de outros, justamente por ele não aceitar injustiça, por ele não aceitar que uns padeçam. Então, ele vai ser uma daquelas pessoas que vai fazer mais, muitas vezes, aquela revolta quando é pequeno, se nós formos muito duro com ele, a gente mata o talento. Então, foi uma boa observação sua, gostei muito. Obrigado, Sérgio. Eu queria te complementar dizendo que, para aqueles alunos desta forma, toda vez que eu e os outros professores dessem um trabalho de liderança, precisava ter uma coisa, se você desse a ele, era uma maravilha, ele com maestria, e o anjinho era uma pessoa apagadinha. Mas mesmo o anjinho, só para complementar, ele pode ter um potencial muito grande. Então, em vez da gente ensinar, ser assim é defeito, não. Muitas vezes ele vai ter uma facilidade de ouvir mais, de se concentrar mais, ele pode ser um ótimo psicólogo, né? De captar o que o outro está falando. Então, nós temos que procurar o talento nas pessoas e fazê-lo brotar. Obrigado, Sérgio. Vamos voltar para a Donizete para a gente terminar, que já está na hora.